mensagens, os temas dos nossos domingos na família. Como o pastor William disse agora mesmo, amanhã cedo, eu e a Jane, você lá na sua casa, nós vamos orar pela família, seguindo essas propostas de temas. E durante todos esses 21 dias, chegando lá no dia 26, durante esses domingos nós vamos compartilhar sobre esse assunto família, olhando para a Bíblia, que a Bíblia tem para nos dar de esperança e orientação para a família. E nós também vamos, no dia 26, então no último domingo deste mês, completar o ciclo falando sobre gratidão. Vai ser o domingo da gratidão. Você tem algum motivo de gratidão no seu coração? No dia 26 nós vamos fazer um grande culto, uma grande celebração sobre gratidão. Você pode convidar os seus amigos, seus familiares. É como que esse encerramento do tema da família, levando o nosso coração para sermos gratos a Deus. Abaixe a sua cabeça, vamos orar agora. Depois nós vamos ler um trecho dos Salmos. Eu quero convidar você a orar comigo. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é tão viva. E agora, quando vamos abri-la, nós queremos ser alimentados por ela. Assim como logo depois nós vamos alimentar o nosso corpo com a ceia, que alimenta o corpo e representa este alimento para a nossa alma através de Cristo, nós te pedimos que agora a tua palavra seja revelada para cada um de nós. E nós todos, Senhor, sejamos transformados pelo fato de lermos, de compreendermos e de praticarmos a tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 128. E nós vamos ler este salmo. Se você participa da nossa igreja com regularidade, você sabe e vai se lembrar que há mais ou menos 2 meses esteve pregando aqui no culto um psicólogo chamado César Coneglian, e ele pregou sobre o Salmo 128. Se você não esteve aqui, você pode assistir e ouvir estas mensagens no nosso site, e você pode ser edificado através desse acompanhamento. E nestes dias agora, nesses próximos domingos, nós vamos voltar para o Salmo 128. Então, por isso eu estou convidando você a abrir a Bíblia e ler comigo novamente o Salmo 128. Vamos fazer a leitura. Você vai acompanhando aí na sua Bíblia e eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia. Diz assim o Salmo: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos teus filhos. Haja paz em Israel. Eu quero destacar especialmente o versículo 3. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, se você a tem aí nas suas mãos. O versículo 3 diz assim: a sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e os seus filhos como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Só pela leitura deste versículo 3, já dá para perceber que o salmo está primeiramente sendo dirigido ao homem. Aliás, foi isso que ouvimos lá há 2 meses com o pregador que aqui esteve. E ele diz a sua mulher e os seus filhos, falando então primeiramente ao coração de um homem. E queremos hoje compartilhar sobre esta declaração: os seus filhos ao redor da sua mesa. É sobre este
aspecto, esta frase que queremos compartilhar nesta noite, sobre a mesa, sobre o alimento, sobre aquilo que é colocado em cima da mesa e as pessoas que compõem uma mesa de uma refeição. Você já percebeu que a Bíblia começa falando de alimento? Houve uma árvore colocada no jardim cujo fruto era proibido. E a Bíblia termina falando de alimento. No último capítulo há também uma árvore que fala de frutos que poderão ser comidos. Portanto, Deus pode ser compreendido na história da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, só pelo aspecto do alimento. Se você pegar a Bíblia e ler todos os textos, que são inúmeros, são muitos, que falam de alimento, sabe que você vai compreender a história de Deus na humanidade, a história bíblica, a revelação de Deus através do alimento, especialmente através das mesas onde os alimentos eram servidos. Por isso, o tema desta noite é a família em torno da mesa. Pense em alguma ocasião que você fez uma coisa muito importante em volta da mesa. Por exemplo, no meu caso, nós ficamos noivos em volta da mesa. Eu falei com a família da Jane, depois a levei para um lugar bem gostoso, um restaurante, e aí então entreguei a ela a aliança de noivado. O dia que eu a pedi em casamento, eu já havia falado com a família, não é? Eu a levei também para um outro restaurante e disse: precisamos marcar a data do nosso casamento. Quanta coisa já aconteceu com você em volta da mesa. Mesa é um lugar de alegria. É mais do que comer, não é verdade? Quando você convida alguém, vamos comer uma pizza, o que você está significando com esse convite? Não é apenas que você quer matar a fome. Quando você está chamando alguém para tomar um café, para comer um churrasco na sua casa, na verdade o que nós queremos é comunhão, não é? Amizade, é relacionamento, é confraternização, é estarmos juntos. Então a mesa não é colocada para nós ou por nós apenas para matar a fome. É muito mais do que isso. É um ambiente. É um ambiente. E eu quero compartilhar dois aspectos que a mesa nos comunica. A mesa comunica para você, adolescente, para uma criança, para um idoso, para um adulto. A mesa comunica algumas coisas bem importantes. Em primeiro lugar, a mesa comunica amor. A mesa comunica amor. Esta família que está aqui no versículo 3, você olha aí novamente, por favor, na sua Bíblia, diz: a sua mulher, está falando para o homem, como eu disse, sua mulher, ela é abençoada no interior da sua casa e os seus filhos ao redor da sua mesa. E compara esta mulher com uma videira e estes filhos com brotos da oliveira. Duas plantas essenciais para aquela cultura. A oliveira, que produzia as azeitonas e o azeite e o óleo, e produzia também o vinho pela videira. Dois alimentos que eram importantes na cultura. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa que talvez você esteja preocupado. Você pode estar pensando: bom, este salmo, então não é para mim, porque eu sou mãe solteira, porque eu sou uma viúva que cuido dos meus filhos. Ou eu me casei, mas eu não tenho filhos. Ou eu sou uma pessoa idosa que sou cuidada pelos meus filhos, mas eles não moram mais comigo, então este salmo não diz respeito a mim. E eu quero acalmar o seu coração, porque nós não estamos falando aqui sobre famílias neste aspecto do pai, da mãe, dos filhos pequenos, e aqui ele está falando sobre filhos pequenos que estão dentro da casa. Eu não estou falando sobre essa família nesse sentido perfeita ou primária, isto é, aquela família constituída de um casal e com os seus filhos.
Eu não estou falando disso, a Bíblia também não está falando disso. A Bíblia está falando sobre famílias saudáveis, que se assentam em torno da mesa. Neste caso aqui, está falando de uma família que é composta de um homem que é casado com uma mulher. E isso a Bíblia é claro. A Bíblia é claro que a família é constituída de um homem e de uma mulher. Assim foi desde o início e assim será para sempre. Mas pode ser que esta família não seja neste momento constituída de um homem e de uma mulher com seus filhos, porque alguém já pode ter morrido, porque essa família já pode ter sofrido as perdas do relacionamento. Então eu quero falar sobre uma família real, que é a minha e a sua família. Não uma família perfeita. Ninguém está procurando famílias perfeitas. Nós estamos procurando famílias que querem ter saúde, que querem ser saudáveis. Aliás, várias famílias mencionadas na Bíblia tinham essas diferenças. Por exemplo, há uma família de uma viúva com um filho na Bíblia muito famosa, muito conhecida, que teve um milagre muito grande, que é a história da viúva de Sarepta, que é um lugar. E ela recebeu um milagre muito grande na sua casa. E lá não havia um homem, havia um filho moço. Não havia um marido. Jesus foi a uma família onde não havia o pai, a mãe e os filhos, mas apenas 3 irmãos adultos que haviam restado, porque os pais provavelmente já haviam morrido. Esses 3 irmãos eram Lázaro. Você sabe o nome das irmãs? Marta e Maria. Então, o que estamos falando aqui é que a mesa comunica amor a qualquer tipo de família, em qualquer ambiente. Como é a sua família? Nós não temos mais as nossas filhas pequenas em volta da nossa mesa. Mas nós queremos manter na nossa casa este ambiente de comunicação, de amor, porque a mesa demonstra amor. E aqui deixa eu dar uma palavra especial às mulheres. A Bíblia não é feminista, assim como a Bíblia não é machista. A Bíblia não põe gêneros masculino e feminino em conflito. A Bíblia não dá importância a um em detrimento do outro. E o que eu vou dizer agora, quero deixar bem claro que não tem nada a ver com dar importância a um e menos importância ao outro. Mas a Bíblia é clara em dizer, e aqui eu quero falar especialmente para as mulheres, que a responsabilidade de gerar um ambiente de amor numa casa é da mulher. Assim como Deus deu à mulher a capacidade, somente a ela, de amamentar, de dar à luz ao seu filho, mesmo que muitas assim não tenham, não façam. Deus dá essa responsabilidade à mulher de criar a ambiência, que não tem nada a ver com móveis novos e chiques e mobília. Ambiência é atmosfera de amor. E aqui diz no Salmo que esta mulher que está dentro desta casa, ela é como uma videira. Você sabe o que a videira produzia, não é? Cachos de uva. E o que a uva produzia? O que se fazia da uva, além de comê-la como fruto? O vinho. E o vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Portanto, numa casa, a mulher é responsável por gerar alegria, amor, ambiente acolhedor numa casa. Deixa eu dizer uma coisa bem clara para você, mulher. Isso não diz respeito à importância, diz respeito a papéis. Assim como ao homem é dado um papel, e nós que ouvimos o sermão há 2 meses, fomos exortados duramente, quem estava aqui se lembra. E se você não estava, você pode ouvir. Os homens foram
duramente exortados quanto ao papel masculino dentro de uma casa, o papel do homem de uma casa, do pai. Assim também é um papel vital da mulher, desenvolver essa atmosfera de amor. E essa atmosfera de amor, neste dia eu quero dizer, está muito ligado, não é só isso, mas a mesa. Eu quero dizer que você pode, mulher, ter 1, 2, 3 funcionárias na sua casa. Você pode ter uma pessoa que cozinha para você. E eu sei que há muitas mulheres que trabalham intensamente fora. As nossas filhas trabalham muito fora. Mas isto não significa que a mulher pode abrir mão de gerar e ser a responsável por trazer ao ambiente da sua casa o ambiente de cuidado e de amor, a atmosfera da provisão, da alegria. Você pode ter pessoas que trabalhem para você. Aliás, a mulher de Provérbios 31, esse é um capítulo muito interessante para as mulheres e para os homens lerem. Esta mulher do capítulo 31 de Provérbios, que é um livro da Bíblia, fala sobre esta mulher que trabalha tanto fora de casa como dentro de casa, que ajuda o seu marido na manutenção do lar, que traz recursos lá de fora para o sustento da família, mas ela não abre mão, e esta é a dificuldade, este é o desafio, ela não abre mão de cuidar do seu ninho, do seu ninho. Eu não estou dizendo que os homens não devem cozinhar ou não devem trabalhar, pelo contrário, eu enxugo a louça todo dia na minha casa. Pelo menos isso eu faço, além de outras coisas. Mas trabalhar em casa para mim nunca foi uma anormalidade, porque minha mãe me ensinou assim, como professora que era. Nós tínhamos que esquentar a comida, porque muitas vezes ela estava em jornada dupla e nem vinha para casa quando dava aula na zona rural de Prudente. E a gente brinca até hoje que nós esquentávamos o arroz fervendo o feijão. Então a panela do arroz em cima ficava meio morno, não é? E a gente se virava com 9, 10 anos de idade em casa, fazíamos isso. Não significa que o homem não deve se envolver, pelo contrário, nós devemos ensinar os nossos filhos desde criança, desde pequeno, cuidar das suas próprias coisas, manter as coisas em ordem. Não é assim que nós tentamos fazer em casa, você que tem filhos pequenos? Mas a você, mulher, é dada a responsabilidade, e você não pode abrir mão disso. Eu sei que hoje a vida é muito corrida, nós corremos muito em casa, você corre muito também. Eu sei que há famílias aqui que não comem juntas todos os dias, não estão em volta da mesa, porque os horários são conflituosos. Mas há de haver algum tempo na sua casa em que todos se assentam e você, mulher, vai dar o tom do cuidado, o tom do amor. Ainda que pode ser naquele dia que o seu marido vai cozinhar, mas você é a responsável por gerenciar o seu lar. Você pode ter alguém até que faça as compras do mercado para você, mas quem tem que cuidar do seu lar e do ambiente de amor é você. E eu não estou sendo machista de forma alguma, eu estou falando sobre a maravilhosa tarefa e o maravilhoso papel de uma mulher para construir, e já já a gente vai entender por que isso, construir uma atmosfera de amor. Eu estava lendo um livro sobre psicologia infantil, e a psicóloga que escreveu esse livro foi me dado pelo pastor Rodrigo, nesses últimos dias, e ela diz que a atividade psicomotora da criança, quando a criança começa a aprender, levar a colher, não é? Os primeiros talheres à boca, a comida à boca, é tão importante. Porque esta atividade psicomotora, assim como brincar com aqueles brinquedinhos de encaixar na primeira infância, é tão importante. E esta atividade, segundo a psicologia infantil, desenvolve 2 coisas importantíssimas na criança. Primeiro, inteligência. Crianças que são estimuladas no desenvolvimento o mais cedo possível da psicomotricidade, isto é, do trabalhar, do agir com as mãos, levando comida na boca ou brincando, ela desenvolve inteligência. Há um estudo enorme hoje em dia sobre os 1000 dias
de uma criança. A importância dos primeiros 1000 dias na vida de uma criança. E é quando ela aprende justamente isso. Eu sei que eu estou falando com alguns pais e mães aqui que têm filhos nessa fase, ou você é um avô com netinhos nessa fase. Desenvolve a inteligência, a criança se torna mais esperta, mais pronta a aprender, mais pronta a interagir com o meio. E outra coisa que transmite esse trabalho da psicomotricidade é que ela desenvolve afetividade, porque alguém está confiando nela para que ela tenha as suas experiências, para que ela consiga acertar a colher na boca, levar o alimento à boca, e ela recebe um elogio, e ela é estimulada, ela sente a sua estima aumentada. Então eu quero dizer isso para você, mãe, pai, avô na primeira infância, de crianças na primeira infância, é uma demonstração de amor colocar o seu filho em volta da mesa, o seu bebê, assim que ele consegue sentar e, graças a Deus pelos cadeirões. Porque a criança ocupa um lugar à mesa, e ela está em volta da mesa. Não para comer comidas congeladas todos os dias, comidas que vêm ser entregues por um office boy, por um motoboy, mas comidas que são fruto de uma ação, resultado de um amor, de uma mãe e de um pai. Você entende o que é isso? Mesa comunica amor, desde os primeiros dias da vida de uma criança. O que está acontecendo isso? Eu imagino que aqui na nossa igreja ninguém faz isso, tá bom? Eu vou falar do povo que não está aqui. Você que está aqui não faz isso. A gente liga a televisão, a gente deixa o celular ligado do lado do prato, a gente dá um tablet para uma criança, para que ela não incomode o pai e a mãe que estão tendo o seu tempo de refeição. Não é isso que acontece? E essa criança que assim então, é servida já com 2, 3, 4 anos, com um aviãozinho na boca, porque a mãe e o pai não querem que suje o chão da cozinha. E ela deixa de ter essa experiência do aprender com as mãos, da psicomotricidade. Ela fica menos inteligente e ela tem menos afetividade acolhida no seu coração, na sua alma. Mas é porque o chão precisa ficar limpo, porque dá trabalho limpar feijão que cai no chão. Não é verdade? Ou pais que são infantilizados. Não estou falando com homens daqui não. Os homens lá de fora, tá bom? Mas porque eles querem ter um momento de sossego. Então eles pegam o prato, se servem e vão lá assistir a televisão, os jornais, para ouvir as mesmas notícias de sempre, enquanto a sua família está ali em torno da mesa, talvez sozinhos. Ou todos então combinam e vão para a mesa todos os dias. Eu não quero dizer que de vez em quando a gente não vai fazer uma pizza no sofá. Todo mundo faz isso. Isso também é demonstração de afetividade. Você vai assistir um filme com a criança, comendo alguma coisa. Eu estou falando da ordinariedade do dia a dia e não das exceções. Eu estou falando de famílias que não gastam tempo nem preparando seus alimentos e nem servindo à mesa, valorizando aqueles que estão em torno dela. É interessante, pensando nas crianças mais velhas, como a cultura judaica é uma cultura extraordinária. E é bom saber que o cristianismo foi fincado em cima da cultura judaica. Você lê os primeiros livros da Bíblia, aquilo é judaísmo. Mas depois Jesus vem e reinterpreta. E dá um novo significado, que hoje eles não entendem, não aceitam. Mas o cristianismo está fincado na cultura e na religião judaica. E é interessante que uma mesa muito importante, que houve na história judaica, é uma mesa chamada a mesa da Páscoa. Se você conhece a história bíblica, você se lembra que na noite anterior à saída do Egito, houve um jantar. É interessante, que mesmo na correria de uma fuga, Deus diz para o povo, vocês vão jantar primeiro.
Não há correria que justifique o fato de você nunca se assentar na mesa, viu? Você homem, você mulher. Talvez você não consiga todas as refeições do seu dia, mas os seus filhos, seu cônjuge, seu marido, seus pais, seus irmãos precisam de você. E esse povo que estava para sair em peregrinação pelo deserto, Deus diz: vocês vão comer um jantar. E aí no meio do jantar, diz o texto no versículo 26 de Êxodo capítulo 12, diz assim: quando seu filho perguntar a você: pai, que jantar é este? Porque aquele era um jantar diferente, nunca havia havido. Sabe o que eles fizeram? Eles mataram um cordeiro, eles pegaram o sangue do cordeiro, puseram no batente da porta, e a criança viu aquilo e disse: pai, o que significa isso? Isto é, as crianças estavam incluídas na refeição, fazendo perguntas, como seu filho faz, não é? Seu filho de 4 anos, de 5 anos, vive fazendo pergunta, e você precisa desenvolver paciência, não é assim? Colocá-lo na mesa já dá um trabalho enorme, não é? Mas aquela família judaica responde à criança: este é o jantar da Páscoa, e tem toda uma explicação. O que eu quero dizer é que as crianças vão crescendo, e elas precisam receber em volta da mesa este senso de valor, esse senso de pertencimento. Você demonstra amor pelos seus filhos, fazendo uma refeição. Eu sei que não é fácil. Criar um cardápio para todos os dias da semana, que coisa mais difícil, não é? Eu falo com a Jane: eu admiro você, porque como é que pode inventar uma coisa nova todo dia? Como é que pode ter essa disposição em fazer isso todo dia? Talvez você seja daquelas pessoas que necessariamente tem que comer, como a gente diz, de marmita. Você tem que comer comida pronta vários dias da semana, e eu não critico você por isso, nem te julgo, mas há de haver um tempo na sua casa que todos se assentam, todos, e aquele momento é santificado, é valorizado, porque ali tem amor. E você, adolescente? Eu sei que a tentação de manter o Facebook ligado é muito grande. A não ser que você esteja esperando um telefonema, ou para atender uma mulher grávida que está para dar à luz, não dá para esperar, né? Ou se você trabalha no corpo de bombeiros, que precisa apagar um fogo, que você sabe que vai começar na hora da refeição, eu sugiro a você que pegue seu celular e vire com o visor para baixo. Não deixe nada. Eu estou dando essa dica tão simples, talvez você esteja achando ridícula, absurda, bobagem. Eu estou dizendo: não há nada que possa, que deva competir com a nossa hora da refeição. E quanto menos você tem essa possibilidade na semana, mais preciosa precisa ser essa hora na sua vida. Você compreende isso? Você pode dizer amém a isso? Esse é um desafio do dia a dia, talvez aqui para alguns muito fácil. Isso seja rotina no seu dia a dia, mas eu sei que há muitas pessoas aqui que têm dificuldade, há muitas mulheres que podem ter dificuldade, há muitas mulheres aqui que devem olhar para trás e dizer: eu nunca fui preparada pela minha mãe para cuidar de uma casa, eu não sei cuidar da minha casa. Aliás, eu detesto cuidar da casa, eu detesto cozinhar, eu não gosto de fazer isso. Para você eu diria: se você for compreendendo a missão de Deus para a mulher, e você pedindo graça de Deus sobre a sua vida, e a sua família ajudando você, estimulando, animando, elogiando, isso pode deixar de se tornar um peso, para se tornar um prazer, porque você tem amor para dar para a sua família. Deus colocou. E se está sendo difícil, você pode buscar essa bênção, essa ação do Espírito Santo dada por Deus, e Ele vai dar a você essa possibilidade. Você pode dizer amém isso, mulher? Amém. E Deus vai abençoar você. Você, adolescente, saiba que um dia alguém vai cuidar de você em volta da mesa, viu? Um dia alguém vai cuidar de você. E eu espero que essa pessoa que vai cuidar de você, que talvez seja
o seu filho ou alguém da sua família cuide tão bem de você quanto você está cuidando bem da sua mãe, do seu pai, dos seus avós. A vida passa, irmãos. O seu bebê que suja o chão hoje, daqui a alguns dias, ele vai estar querendo comer na rua, nos fast food da rua. E ele não vai querer comer em casa. Mas se você cultiva esse ambiente, ele sempre vai entender que há um momento que ele precisa estar em casa com a sua família. Cuide dos idosos. Temos alguns idosos aqui no nosso meio. Eu morava em Rancharia com a Jane, já éramos casados, e um dia ela disse, vamos buscar o seu avô, o vô Egídio. Algumas pessoas mais velhas aqui conheceram o meu avô, que era membro dessa igreja. E aí nós viemos de Rancharia e viemos para Prudente pegar o vô Egídio. E o vô Egídio foi passar uns dias em casa. E nós chegamos, e logo a Jane já foi cuidar lá de uma refeição, sabendo que os idosos têm as suas manias, né? Têm os seus hábitos. Então comida na mesa na hora certa. E eu fui para a mesa, Rancharia, um calor insuportável, não tinha ar-condicionado, isso há 30 anos. E eu fui para a mesa sem camisa. E o meu avô, que estava sentado oposto a mim na mesa, numa mesa pequena que tínhamos, me viu sem camisa e só fez uma pergunta: não vai pôr camisa não? Vô, você obedece e respeita, você não conversa, não discute, você não entra em polêmica, porque eu tinha todas as minhas razões para dizer, não, aqui vô, nós comemos sem camisa. Eu peguei, saí de mansinho, fui lá, peguei minha camisa, transpirando, pus a camisa e voltei para a mesa. Porque eu sei que devemos, inclusive em torno da mesa, respeito às pessoas que um dia fizeram a provisão na nossa vida. E você, adolescente, que tem comida na mesa, você precisa todo dia dar um beijo em quem faz a comida na sua casa. Pode ser uma funcionária do seu lar, mas você tem que agradecer, você tem que honrar, você tem que amar essa pessoa e dizer muito obrigado porque você está fazendo isso por mim, porque isso é uma prova de amor. Você sabe que uma pessoa, se ficar sem lavar o banheiro da sua casa, ela morre em 3 anos? Há uma pesquisa interessante feita na Inglaterra, um banheiro sem ser lavado em 3 anos, o usuário daquele banheiro imundo pode morrer em 3 anos por várias infecções. Agradeça a Deus por quem lava o banheiro da sua casa, viu? Senão você já estaria morto, mortinho da Silva. Quem lava o banheiro da sua casa? Trate essa pessoa muito bem. Honre essa pessoa. Porque senão você já teria morrido. Quanto mais aquela pessoa que faz o alimento no seu lar. Então o amor, a refeição, a mesa, ela comunica o que, irmãos? Amor. Ela comunica amor. E é por isso que o Salmo e a Bíblia, como ela quer que vivamos na experiência do amor, por isso que o Salmo fala sobre a mesa como uma fonte de amor. Desligue seu celular, desligue a televisão, comunique amor, comunique afetividade na hora da refeição. Mas a mesa comunica outra coisa, valor. Não somente amor, mas também valor. Deixa eu perguntar, quanto você pagaria por um bom pastel? Quanto? R$4? R$2,50? R$5? Mas se eu disser para você que aquela carne que está dentro do pastel, ela foi tirada de um gado, que foi tratado assim, e que aquela carne é especial, talvez você aumentaria um pouquinho, né? Se aquele bacalhau que está dentro do pastel veio diretamente num voo direto lá da Suécia, da Noruega, para ser feito um pastel especial para você, você pagaria um pouquinho mais? Nós damos valor, nós atribuímos valor para aquilo que nós entendemos que vai fazer bem, ou que será apetitoso, neste caso do alimento, para nós.
Aquilo que tem importância, você está disposto a pagar até um pouquinho mais. Quando você vai preencher o tanque do seu carro, talvez você não vai parar num posto todo sujo, que o preço é tão baixo que você acha até que essa gasolina ou esse álcool foi batizado. Não é que ele virou cristão, não. Você está disposto a dar valor, não é assim? Qual o valor que você dá para a mesa da refeição da sua casa? Deixa eu tornar bem prático aqui. A Jane tomou uma decisão na nossa casa, desde que nós nos casamos. Quando nós nos casamos, um tio, irmão do meu pai, nos deu um faqueiro. Sabe o que é faqueiro? Tem gente que nem sabe o que é faqueiro. Os mais novos não sabem. Mas aquela caixa de madeira, envernizada, brilhante, cheia de veludo por dentro, com um lugar específico para cada talher. É o talher de massa, é o talher de peixe, aquele faqueiro maravilhoso. E ela falou, a partir do primeiro dia, foi isso que ela fez. Quando chegamos em casa, sabe qual talher nós usamos? Você está achando que é o outro, né? Esse talher. Ela falou, por que eu vou guardar esse talher? Para as pessoas que de vez em quando vêm em casa. Eu vou usá-la para as pessoas que estão mais próximas. E as pessoas que vêm em casa usam o mesmo talher. Ou a louça, ou a toalha. Sabe, às vezes, irmãos, a gente peca porque atribuímos valor muito baixo para aquele momento da refeição. Então é aquele prato quebrado, não é? É aquela toalha toda não é, furadinha. É aquele talher que o garfo tem uma ponta para lá, outra para cá, não é assim? Quando está em casa, a gente usa essas coisas. Ah, mas quando chega uma visita, quando a célula vai nascer na minha casa, aí eu pego a melhor travessa, o melhor talher, e ponho aquela toalha bonita, branquinha, sobre a mesa. Que legal, que bom que você pode servir os outros. Aliás, é uma bênção poder ter pessoas na nossa mesa. Aliás, aquela mesa da Páscoa lá do Êxodo também tinha pessoas sendo convidadas. Lá a regra era a seguinte: se o carneiro que você for matar, o cordeiro, for muito grande para a sua família, o que tinha que fazer? Chamar uma família vizinha, aí fazer um junta-panela. Porque a lei, a ordem era, não deixe sobrar carne. Tudo que sobrar tem que ser queimado. No final da noite, vocês têm que botar fogo e queimar todos os ossos, queimar toda a pele, tudo que sobrar. Então chame os amigos. Que bom, não é? Que a gente pode chamar os amigos para comer na nossa casa, com aquela toalha bonita, e não os pratos jogados na mesa, empilhados, cada um faz o seu, vai lá no fogão, não é? Nós damos valor para aquilo que de fato nós cremos que deve ser cuidado. Nós atribuímos valor. Eu não estou dizendo que você tem que gastar, que você tem que fazer coisas absurdas na sua família, na sua casa, mas é tão fácil você pôr um vasinho com uma flor, com uma folhagem lá na mesa da sua família, não é? É tão fácil. É tão fácil comprar uma louça bonita de vez em quando, e vai renovando, e vai cuidando, e vai transmitindo através deste cuidado que a sua família tem valor, que as pessoas que estão assentadas em volta da sua mesa são amadas por você. Por você. Marido, compra um jogo de louça nova para sua esposa. Só não pode ser no dia do aniversário, lógico, né? Que aí ela vai pegar toda a louça e vai jogar no chão. Dê talheres novos para sua casa, faça uma surpresa, cuide do seu lar, deixe a sua mesa bonita, coisa simples, mas que seja feita com cuidado, com amor, atribuindo valor às pessoas. Às pessoas. Não são essas coisas que têm valor. Não é o custo de um talher, de uma louça fina, de uma taça que custa muitos reais na mesa. Não é isso. Mas são as pessoas que
vão perceber que ali há um cuidado. E as crianças? Voltando às crianças. Eu folheei um livro essa semana de um autor cristão chamado John Drescher. Ele é um pastor que tem muitos livros na área infantil, que o Mateus me falou dele. E ele fala de há um livro dele que o título é 7 necessidades básicas de uma criança. E ele diz que das necessidades básicas de uma criança é ter significado. E significado vem da atribuição de valor que é dado para a criança. E ele conta uma história. Um grupo de crianças da escola fundamental, do ensino fundamental, foi a um laticínio, ver lá como é que era feito com as vacas, o leite e tal. E essas crianças passaram por todo o processo e quando terminou toda a demonstração de como é que o saquinho, a caixa de leite era feita, a professora perguntou: alguém tem uma pergunta? E o menino lá na ponta levantou a mão e disse: professora, a senhora viu que eu estou de camiseta nova? Porque ela estava querendo chamar a atenção da forma mais de criança possível nessa ocasião, para aquilo que ela dava valor. Ela ganhou uma camiseta nova. E como é que pode uma professora não ter percebido? Agora transfira isso para o ambiente da mesa. Quando você cuida da mesa, você transfere significado para as pessoas que estão em volta dela. Porque elas são importantes para você. Quando os seus filhos, seus adolescentes, os seus irmãos, veem você elogiando a pessoa que fez a comida que você está comendo. Até mesmo o garçom que está te servindo. A vida ganha significado e ela entende que ela tem valor porque você está atribuindo valor a outra pessoa, ao trabalho da outra pessoa. Valorizar as pessoas. Qual foi a última vez, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que você convidou alguém que não é da sua família, as pessoas que estão sempre na sua mesa, para comer na sua casa? Qual foi a última vez que você atribuiu valor para alguém, dizendo: eu quero você na minha casa, eu quero ter o trabalho de fazer uma refeição, ou de fazer um café, ou de assar um pão de queijo, de fazer um pão, para você, porque você tem valor? Qual foi a última vez? Esqueça a reunião da célula, porque a célula é essa rotina coletiva, mas eu quero dizer aquele encontro mais pessoal, mais íntimo. Irmãos, eu sei que é trabalhoso, eu sei que muitos de nós corremos muito, mas preparar a mesa comunica valor, comunica valor. Cuide da sua mesa, mulher, cuide da sua mesa, homem. Valorize a sua refeição. Você tem o hábito de orar antes da refeição? Sabe o que eu tenho descoberto? Que as pessoas estão perdendo esse hábito. Eu acho muito estranho que isso aconteça. Porque não é assim que a Bíblia nos ensina. Em darmos graças, em termos um coração agradecido a Deus, porque eu atribuo valor a Deus que me dá aquele sustento. E eu ensino na minha casa, seja a minha criança pequenininha ou um adulto que está comigo, que eu reconheço o valor de Deus na minha vida e eu agradeço a Deus, pessoalmente, com oração de gratidão pela comida, pelo alimento, pela provisão. O pastor William falou agora há pouco sobre essa campanha de oração, 21 dias de oração. Quem sabe você poderia deixar esse folder que nós estamos recebendo, ou digital ou em papel, na sua mesa.
Coloque lá na sua mesa, pode ser no café da manhã, eu vou fazer isso em casa com a Jane. No café da manhã nós vamos ter esse papel lá, e nós oramos juntos todo dia, e lemos a Bíblia todo dia. Talvez você vai ser à noite. Talvez o teu dia é tão corrido que você não vai conseguir todos os dias sentar com a sua família e ler o texto que está proposto para o dia de amanhã. Amanhã é o primeiro dia. Mas você deixa em cima da mesa e a pessoa que chegar depois vai saber que quem passou por ali já fez a sua parte da oração, da leitura da Bíblia. Quem sabe, num momento vocês vão poder orar juntos. Sabe, coisas práticas. Coisas práticas. Você que tem filhos, quer uma dica? Eu vou dar uma dica para você que nós praticamos na nossa casa. Pegue um papel pequenininho, lá na impressora ou manuscrito. Escreva um versículo da Bíblia. Você que tem filhos na idade da primeira, na segunda infância, as crianças amam memorizar nessa fase. Elas estão com a cabeça pronta para isso. Pegue um versículo, coloque embaixo do prato. Durante 3 dias, uma semana, não sei quanto, decore aquele versículo com seus filhos. Demonstre valor e gratidão a Deus, porque você faz da refeição um lugar de honra para Deus. Leia a Bíblia, leia um versículo da Bíblia, faça oração, pegue na mão dos seus filhos, deem a mão em volta. Ah, pastor, mas não dá, não precisa fazer toda hora então, mas quando você puder, promova a espiritualidade. Às vezes a gente fica tão preocupado em ter níveis de espiritualidade, precisamos fazer grandes coisas e ir a grandes lugares. O que Deus quer é o beabá de uma vida com Deus, de oração, de leitura da Bíblia. Isso é espiritualidade dentro de uma casa, é pegar na mão dos seus filhos e orar com eles. E eles vão entender que ali há uma pessoa que atribui valor a Deus, a comunhão com o Pai. Eu quero terminar dizendo a você que a mesa é um tema tão importante na Bíblia. Eu teria tantas coisas para falar que eu gostaria de compartilhar com você. Que Deus tem nos ensinado e quantas vezes eu tenho caído, eu não tenho praticado tudo o que eu deveria. Mas eu quero dizer a você que a Bíblia traz 400 vezes, pense nisso, 400 vezes a palavra mesa, 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 400 vezes. Será que é importante a mesa? Ou é o sofá da sala de televisão? Ou é a mesa do escritório, do trabalho? Ou é a garagem? Ou é o notebook? Ou é o celular? É a mesa. A primeira menção de muitas vezes da mesa foi a mesa do tabernáculo. Tabernáculo era aquela tenda, você sabe, se você não sabe, mas era uma tenda bem grande que havia em Israel durante a peregrinação, e eles faziam culto dentro do tabernáculo. E havia uma mesa que depois foi transferida para o templo, quando eles fizeram um templo de pedras, que chamava mesa da proposição. Mesa da proposição. No tabernáculo haviam 3 lugares. Um era o pátio, depois tinha um lugar santo, que eles chamavam de lugar santo, que só os sacerdotes entravam. Depois o lugar santo dos santos, que só o sumo sacerdote, o mais importante, o líder, entrava uma vez por ano apenas. Nesse lugar do meio havia uma mesa. Esta mesa tinha 90 centímetros mais ou menos de comprimento, 45 de largura e uma altura de uma mesa. E sabe o que tinha nessa mesa? Permanentemente, 12 pães. E eles eram chamados os pães da proposição. E no hebraico essa palavra, proposição, significaria então literalmente o pão do face a face. Isto é, este pão era comido por aqueles que iam se relacionar com Deus, em lugar do povo, para levar o povo a Deus, que eram os sacerdotes. Só os sacerdotes comiam desse pão. Então, a Bíblia lá no começo, fala muito sobre esta mesa, que tinha sobre ela
12 pães que toda semana eram renovados, feito com a melhor farinha, que era chamada flor de farinha. Era uma farinha puríssima. E toda semana, no sábado, esse pão era renovado e os sacerdotes passavam a semana comendo este pão, porque eles estavam face a face com Deus. Era esse o significado. Depois há uma segunda mesa. E você sabe que mesa é essa, não sabe? É a mesa de Jesus. Passados milênios, vem Jesus e um dia os discípulos dele dizem para ele: Jesus, onde é que o Senhor quer que façamos a mesa? Os homens cozinhando, você percebe isso? Os discípulos perguntaram para Jesus: onde é que nós vamos preparar a Páscoa? E Jesus então senta ao redor da mesa, que é o que nós vamos fazer agora. E ele quebra o pão, e ele pega o cálice, o vinho, e ele ressignifica, ele dá um novo significado ao vinho, que foi comido lá na Páscoa, que representava o sangue colocado no batente da porta. Ele diz: este vinho é o meu sangue, disse Jesus. E ele dá um novo significado ao pão, não mais o pão do sacerdote. Ele diz: comam todos vocês, todos comam do pão, não só o sacerdote, porque agora todos nós temos acesso ao pão que é Jesus, e que alimenta a sua alma e a minha. Você só entende a mesa, esta mesa aqui, que nós vamos ter daqui a pouquinho, e a mesa da sua casa, se você entender Jesus, se você entregar a sua vida a Jesus, se Jesus for o Senhor da sua família. Não dá, irmãos, eu concluo dizendo isso: se você não guardar nada do que eu falei, guarde isso. Não dá para entender a mesa onde você come. Pode ser lá no refeitório da fábrica, ou pode ser a mesa do seu lar, da sua casa. Você não consegue entender o que é comer, o que é se assentar em volta de uma mesa, se você não entender que Jesus é aquele que demonstra o seu amor quando provê o pão, que é Ele mesmo, para nós. A gente não chama ninguém para comer com quem estamos brigados, né? Se há uma quebra de relacionamento, a gente não senta junto, não é? Até em casa, às vezes quando o marido está brigado com a mulher, os filhos estão brigados com os pais, é difícil sentar na mesa. Mas quando há perdão, a gente volta para a mesa e come o pão face a face. Você pode olhar no olho do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, e dizer: porque nós temos Jesus, a gente entendeu o que é perdão. E a gente senta na mesa. E a gente demonstra amor, porque eu tenho Jesus. Eu cozinho, não é porque eu quero fazer fit, não é porque eu quero ser magro. Eu cozinho em primeiro lugar, porque eu quero agradar Jesus. Eu quero que os meus filhos conheçam o amor de Jesus, por isso eu quero amá-los. E eu quero que os meus filhos amem a Jesus, por isso que eu elogio a minha esposa, ou a esposa fala bem do marido. E há um ambiente de paz em volta da mesa. Só quem conhece Jesus pode fazer isso. Mas às vezes, mesmo quando a gente conhece Jesus, a gente vai se desviando disso. E hoje eu estou chamando cada um de nós, a mim mesmo e a você, para a gente voltar para a mesa.